Salve quebrada! E aí, pessoal? Estamos em mais um episódio do nosso podcast aqui na GRT Digital, que é uma parceira, uma apoiadora aí do time. Então a gente hoje tem um assunto muito legal para tratar. Como a gente vem falando em vários momentos a respeito do basquetebol de Curitiba ou da Grande Curitiba, hoje a gente vai falar do Interpraças. Quem joga basquete, quem está no basquete amador, com certeza já ouviu falar. O campeonato continua na ativa, mas a gente trouxe aqui o precursor, o cara que começou essa história. Então a gente vai conversar com ele e junto comigo, né, o Marcos que começou essa história, também tá o Fifo, também tá o Pani, que são os caras aí que fazem parte da história do basquete na Grande Curitiba. Então eles vão me ajudar aqui também a perguntar, a compartilhar algumas das histórias e das vivências que eles tiveram aí ao longo das edições do Interpraças. Então, sejam bem-vindos aí ao nosso podcast. E, Marcos, a primeira pergunta que a gente já estava conversando no Making Off, né? E aí, como é que surgiu o Interpraças? Conta aí pro pessoal. Bom, vamos lá então. O Interpraças, na verdade, ele surgiu na falta de campeonato para a galera das praças, inicialmente, né? Quando eu era mais novo, mais piá, eu sempre tentei jogar nos clubes de Curitiba, né? Então, a galera me conhece, sou ruim, né? Não era muito bom, não consegui jogar muito, então eu jogava muito nas praças, né? E depois que eu fiz 17 anos, cara, acabou os campeonatos e tudo mais, e comecei a frequentar ali a Fazendinha, Arthur Bernardes, então já conheci a galera ali, e ia muita gente. Daí, cara, tanta gente ali, não tinha um campeonato, não tinha um evento, ali, basicamente eu juntei um grupinho ali, a gente saiu nas praças divulgando e tudo mais. A galera, é importante falar, a galera, né? As pessoas falam muito da minha pessoa, do Marcos, mas é importante falar que o Interpraça em si, todo mundo fez ele, né? A galera de Pingaus, da Arthur Bernardes, do Carmo, o Fifo, o Fernando aqui também ajudaram pra caramba. Mas a ideia surgiu da falta de campeonatos, né? Porque era muito distantes que tinham, né? E tinha muita gente para jogar, então basicamente deu tudo certo. Aí a galera abraçou e o campeonato aí segue até hoje no 7º ano, né? E quando que foi o primeiro Interpraças? O primeiro foi em 2016. 2016. Atrás, o Fifo estava falando aqui no Making Off que chegou a ter que injetar adrenalina aí, né? Que o Marcos chegava atrasado. E aí, qual é que é essa história aí? O Marcão era um cara mais jovem, né? Garoto. Então, normalmente os jogos eram sábado, então normalmente sábado, às vezes domingo, né, acontecia também. Então chegava sexta-feira, o Marcos perdia, ninguém achava o Marcos, celular, liga pro celular, ele perdia o celular, daí você conseguia o telefone da mãe dele. O Marco não voltou para casa desde quinta-feira, e era assim, de repente ele chegava lá, o primeiro horário do jogo era 1h da tarde, chegava 1h20 lá, perdeu a súmula com um saco de pão, né, Pânico? Mas ele perdeu uns 3, 4 celulares durante esse decorrer do Interpraças, né, cara? Ele ia uma vez por mês ele perdia um celular. Eu não sei como é que a mãe dele aceitava essas coisas, né? Mas foi bem legal. A gente sempre ajudava, dava um apoio. Teve jogo até que a gente apitou, né? Teve alguns jogos que a gente apitou também. Fui xingado. Nunca quero ser árbitro na minha vida. E nunca mais, que pelo amor de Deus, cara. Mas vamos falar também, né, Fifo? A gente não tinha campeonatos, né? Era mais 3x3, né? O streetball, 3 contra 3. 5 contra 5 não existia, né? Nas praças. Então, o Marcos veio com uma proposta nova aí que não existia e que agradou todo mundo. Então, todo mundo queria jogar, cara. Então, foi uma coisa que a gente não conhecia ele, nunca vimos nem em Pingaus, nem nas outras praças. Ele é bem mais novo que a gente. Então, ele veio com essa ideia e foi sensacional. Né, Marcos? Na primeira edição, quantos times tiveram? Na primeira edição foi 16 times. E depois na segunda? Segunda foi 32. Então foi bem bacana, cara. A galera, realmente, como você falou, a galera tava com vontade de jogar e por isso que todo mundo abraçou e foi junto, né? Todo mundo fez junto o que tinha que ser feito e tá aí na 7ª edição aí e vai para muitos ainda, né? E para você que tá ouvindo aí o podcast e não sabe do que é que a gente tá falando, né? Que é o Interpraças e tal, às vezes a pessoa curte aí, tá ouvindo pelo esporte, só para lembrar, é um torneio de times amadores. Então existem vários times que já passaram aí pela história do Interpraças. O Quebrado do Basquete é um deles, mas tem lá o Rony Preta, né, Pani? Tiveram aí Storm, o Eagles, enfim, não vou nem passar perto de lembrar todos. O 57, que é bem emblemático, aí, conhecido também aqui de Curitiba. Então, pesquisa aí nas redes, vai conhecer um pouquinho mais aí sobre o Interpraças. A gente também já falou aí da Ipingaus,
que é uma praça onde praticamente começou o basquete por aqui. Então, vamos seguindo o fio aí, né? E aí, essa história do saco de pão, né? Então, essa história... Do saco de pão, Pô, cara, verdade essa história é isso uma aí? mentira, cara. Eu não sei de onde deixa tiraram, eu falar, Marcos. cara. Deixa eu falar Essa que eu sou o história- Pani, essa então história deixa eu é uma ideia, falar. cara. O Marcos, ele era... Não atrapalhado, mas ele era novo. Então, como o Fifo falou, ele saía na sexta-feira, chegava atrasado, né? Aí chegava afobado. E muitas A vezes ele... ambulância era quem levava ele Sim, já, né? E às vezes daí não levava caneta, não levava cadeira, mesa, não tinha onde anotar e tinha que ser feita uma súmula, pelo menos, ali, marcar os pontos. E um dia ele me chega com um saco de pão, cara, que eu acho que ele veio comendo de casa. Mas E ele essa aí começou a eu sei, anotar não. naquilo. A gente falou, Marcos, beleza, mas, cara, deu certo, o jogo deu certo, ele anotou ali tudo certinho. Sensacional, cara. A galera queria jogar, porque não tinha campeonato, então tinha que jogar. Não, mas E- essa história, cara, foi no Trieste. Não, foi na praça, Foi lá que na foi na praça, porque eu praça, não foi lembro, na de verdade, praça. de verdade, Você eu não não lembro lembra, dessa. porque você não tava, né? Você tinha É vindo que da balada, cara. provavelmente esse papel aí, esse saco de pão, tava embrulhando a cachaça, né? Com certeza, com certeza. Embrulhando a pinga. Não, aí pra porque, lembrar. cara, eu lembro que teve uma vez no Trieste que, né, porque eu fui de ônibus, né, cara, não morava longe, mas enfim, era meia hora de ônibus, cara, daí na metade do caminho, aquela sensação de alguma coisa faltando, sabe? Daí eu falei, deixa eu dar uma olhada na minha mochila, cara, tava faltando a súmula. E tinha as súmulazinhas, tudo bonitinho, né, cara? Daí eu cheguei lá, meu Deus, ninguém tinha papel, caneta, daí eu fui no restaurante que tinha na Trieste lá. Daí falei, alguém tem um papel pra me dar e tal? Daí não tinha, cara. Daí eu peguei aqueles blocos de anotar pedido, sabe, cara? Daí foi naquilo, cara. Daí eu acho que foi dessa, que tiraram isso, né, cara? Mas enfim, né? Já descobrimos mais uma, Mais foi no uma, saco de pão, teve foi o no saco bloco de de pão, anotar mas saco de pedido. pão, cara, isso aí não é... Tá ficando bom. De súmula a comanda de restaurante. Já teve muita coisa já na primeira edição, cara. Eu lembro que foi a segunda rodada, cara, que foi na SPP, lembra, cara? Sim. Que eu fui com um apitinho de... Foi com apitinho É. de apito daquele de criança, Bem no de pirulito. pirulito. Bem no pirulito. Cara, pra apitar um jogo não dava nem pra escutar, cara. Tanto que depois eu te levei um Fox, que eu tinha o meu Fox Paulistinha pra você apitar. Cara, foi um sarro aquilo, Não, cara. mas então, um jogo antes que foi na praça, cara, cara, a gente foi fazer um jogo lá na Venceslau Braz, né, cara? Daí começou o aquecimento, os caras quebraram a tabela de aquecimento, cara. Puxaram a hora pra boca, não tinha jogo. Ah, vamos fazer onde? Vamos na Osvaldo. Daí, beleza, eu tava com a pita, né, cara? Daí cheguei no Osvaldo, aquela sensação de realmente esquecer alguma coisa de novo, né, cara? Daí eu tinha esquecido o apito lá, cara. Daí eu lá apitei. Já comprou a Maria Mole, aquelas que vem com apito. Cara. E basicamente eu passei o jogo inteiro gritando, falta, andou, saiu, sabe? Foi nessa aí, cara. Daí de tarde a gente chegou lá, achou um apitinho de picolé lá e Sim. tocamos o negócio lá. Não, e uma coisa legal, acho que a gente falar, que a gente tava também comentando aqui no Making Off, né? Que é até o Interpraça surgir e dar esse espaço pra galera amadora mesmo, que se diverte nas praças, poder jogar, porque sempre foi uma coisa mais clubista, né? Sim. Então, vocês mesmos não chegaram, ninguém aqui jogou nos clubes. O Marcos falou que queria e não... Na verdade eu treinava, cara. Quando eu chegava viagem eu não ia. É basicamente isso. Eu batia bola nos treinos lá, mas jogar assim, jogar... Sempre cortado. Isso aqui não. Treinava. A gente foi só nas praças, né? O FIFA acho que também só praça, né? cara? praça. Uhum. E o detalhe do Interpraça também, tinha um detalhe que quando chovia, né? Porque era muito legal você ir conhecer as praças. Porque quando você ia jogar numa outra praça, você chegava lá meio que rival dos caras. Você queria ganhar a tarde inteira pra humilhar os caras e acabava brigando. Então não tinha aquela amizade. Quando Queria o Marcos ser o famoso rei da quadra, né? Sim, o rei da quadra na casa dos outros, né? Exato. Então, quando o Marcos trouxe esse campeonato, o pessoal começou a se conhecer. E aí, quando você ia jogar, por exemplo, ia no Carmo, ia lá em outras praças, cara, você já conhecia todo mundo, você já era amigo dos caras, chegava de boa, jogava, ganhava, perdia, queria tirar sarro. Então, foi um negócio que uniu as praças. Esse campeonato, principalmente, uniu os jogadores amadores, né, de Curitiba inteira, né? Porque foi sensacional. Todas as praças aderiram, né? Foi demais, legal, cara. tudo isso aqui, se você for pegar, por exemplo, antes e depois de Interpraças, né, cara? Hoje em dia tem, por exemplo, a gente pode citar 2 grandes organizadores que fazem competição de basquete, cara, que tem 2 boas competições de início de temporada, 2 boas competições principais, né? Tem a São José, que hoje está gigante, né? Então, depois de Interpraças também apareceu muito time de ver essa demanda, né? Então, bem interessante isso, cara. Bem Trouxe legal. muita gente, né? Trouxe Com muita a gente, tua iniciativa do 2016, a galera que já estava mais afastada do basquete, né? Tipo assim, vou lá bater pelada, não.
viu que tinha campeonato, pô, então não é só o pessoal do clube, a gente também pode jogar, entendeu? Então, hoje em dia, você vê os campeonatos que ainda rolam interpraças, tem mais de 40 times, né? Não, e um nível legal, né? Os torneios têm um nível de competitividade bacana, claro. Alguns times, às vezes, um pouco mais abaixo, mas sempre tem aqueles que disputam e que fazem um jogo bacana de assistir, né? E só, cara, aproveitar aqui, deixar bem claro, né? E também dar os créditos, né, pra galera que ajudou, né? O Fernando, o FIFO, o Fair Play, cara. Pô, Fair Play, lembra aquela quadrinha lá do colégio, lá que se não dá pra arremessar de 3, que a bola batia no... Que tinha um ferro no meio da Tinha quadra, um ferro no meio da quadra, Pedro, no meio da quadra, você conseguia só arremessar dentro do garrafão, e a pancadaria comia. Mas, Pedro Macedo. Pedro Macedo. Onde ele dava aula, eu acho. Isso, só se fosse uma tijolada no meio da... E o detalhe que o chão também era sabão. Não coisa você jogar de meia. Ninguém parava em pé. Mas foi legal. Então, foi legal porque ele conseguiu essa quadra quando chovia, né? Sim. E o Fair Play, Fair Play ajuda muito. Rogério do NTB. Mais jeito aí, teve uma época que o Carlos Pijac, da prefeitura, também deu uma força pra gente, né? Cara, tem muita gente aí, cara. Pô, até aproveita aí, Rogério, se você estiver ouvindo a gente, nós temos que marcar um papo aí também, né? Rogério que sempre incentivou basquete masculino, feminino, tá sempre aí à frente das equipes aí da NTB. Ia ser muito massa uma conversa. E aí eu quero saber da história. Isso aí eu sei que vocês 3 podem compartilhar, né? 10ão a linguiça. Isso aí fica com eles aí, ó. Esse aí foi o seguinte, eu lembro a gente indo no Carmo, né? O gringo lá do Carmo. Cada praça tem o seu, como se fosse ali o seu síndico, né? Então lá em Pingaus é o Pop e o FIFO, né? O FIFO nasceu, né? Eu falei esses dias que o FIFO, acho que a mãe dele gerou ele lá na praça, lá teve ele lá na praça, porque o cara não sai de lá. Desde que eu comecei a frequentar, ele tava lá, cara, né? E ele cuida dessa praça, é a segunda casa dele. Então o FIFO de lá, daí o gringo do Carmo, né? E a gente foi lá, o gringo chamou, vamos lá fazer um bate-bola e depois um churrasquinho, né? Então, aí levei pão, levamos linguiça, uma churrasqueira. E aí, estamos fazendo a linguiça lá, né, FIFO? E lembrando que lá, desculpa interromper, Pani, que lá no Carmo, quarta-feira, bomba, que é 50 nego, 60 nego. Então, a gente já bolou, Pani, vamos fazer o churrasco, não sei o quê, vamos com o time realmente mais montadinho para não perder. Sim, você tem que chegar de panela lá, tem que chegar de panela. Senão você joga uma e tem que esperar uma hora para jogar de novo, E o nível né? cada vez melhor no basquete. E nós estamos velhos, né? Sim. E aí a gente jogando, daí terminou ali, né? Nosso jogo, vamos começar o churrasquinho, começamos. Daí recolhemos lá, o pessoal recolheu 10ão de cada um, né? E para ajudar, né? Aí um trouxe linguiça, carvão e tal. E aí chega o Vasco. Atrasado. O Vasco chega atrasado e começou a comer. Só que não falou nada, né? Daí o pessoal ficou meio assim, né? O cara não trouxe nada, não deu 10ão, não nada, né? E aí eu sei que não sei o que aconteceu. O gringo foi cobrar ele. Começaram a brigar. Resumindo, tivemos que separar os caras, né, Fivô? Senão não sair na mão, cara. Era o clima de final de ano de Natal, né? Era o clima de final de ano de Natal, onde era toda, como se diz, harmonia, né? Aí eu acho que alguém já tinha cobrado o Vasco, né? Fora do gringo, acho que uns 2 ou 3 tinham cobrado, e eu acho que na hora que o gringo falou, ele meio que, porra, a 4ª vez que estão me cobrando. Aí ele começou a gritar, porra, você quer me cobrar 10ão a linguiça? 10ão a linguiça? Aí a gente começou a pegar no pé do cara, né? Falou 10ão, virou meme, virou figurinha, virou isso aí, virou um bordão dele, né, cara? O patrocínio em camiseta de time. Teve o time do Monsters, o time do Monsters de Pingaus, a gente tem na camiseta do Monsters de Pingaus, lá, que foi o time que o Dúlia montou, com os crossfiteiros lá, o pessoal. Eles colocaram o emblema 10ão a linguiça. Eu esqueci de trazer a camiseta. Tem o emblema 10ão a linguiça. Ó, já fica aí pra quem cria aí essas artes. Faz um meme aí pra nós, 10ão a linguiça. Me lembrar e o Vasco, sempre ele veio do Congresso também. Lembra uma vez que ele treteou no grupo? Não sei se algum de vocês estava, que deu aquele áudio logo e fez o vídeo, cara. A montagem, né? Do Congresso. Nossa, aquela montagem sensacional do FIFA. Ele fala que não foi ele, mas claro que foi, cara. Cara, foi a melhor montagem que foi feita já nesses grupos de basquete. Foi o FIFA que fez, foi cara? Foi o FIFA. Nossa, cara. Parabéns, hein, FIFA? Nossa, eu acho que aquela montagem deve ter sido o Pani, ele não quer falar. Para, FIFA. Mas assim nós nunca vamos saber quem fez, né? Aquela montagem ficou muito certo. boa. Também tem aquela vez lá, lembra que a gente fez um feminino no segundo ano que deu errado e tal, as meninas brigaram, cara, daí o
Lembra? Teve a briga das meninas. Foi teve, feito né? feminino, brigaram, acabou. No primeiro jogo já acabou o campeonato das gurias. Daí tava Putz, eu não lembro quem tava comigo, cara, mas eu levei lá pra ele ver, né? Pô, a gente tá fazendo feminina pra conseguir mais. Que a gente tinha conseguido um ginásio legal, lembra? Aquele todo fechadinho, bonitinho. Lá na... Como é que era o nome, cara? Avelino Vieira, lembra? O Avelino Vieira? É. Coberto, né? Coberto. Que tinha que ser coberto por causa do era tempo, o melhor né? que a gente tinha conseguido. Eu levei um cara pra levar da prefeitura lá, cadê elas brigaram? Puta, já queimou a cara e tal. Queimou a cara no primeiro jogo. Queimou a cara, Bem quando você cara. ia mostrar o campeonato, né? Pro cara da prefeitura. Daí não deu certo, feminino e tal, mas... Altas histórias aí desse Altas histórias. Interpraças. O pai das minas, lembra também, ó? O pai das minas? Qual que é essa história do pai das minas? Você lembra, cara? Fifo? Eu tô meio gagá, cara. Pituca. Ah, do Pituca. O Pituca, né? Pituca, Tem história aí também, né? Começou a confusão. Não, pode deixar comigo, eu sou o pai das minas aqui, resolvo tudo. Pegou apelido, né, cara? Sim. Bom, imagina aí, quem conhece as figuras, né? Quem conhece o Pituca já vem aí a memória aí. Legal, pô, bacana aí as histórias. E essa história também aí de... Quer dizer, história não, né? Essa é uma pergunta que eu faço pra vocês três. Qual que é o time mais engraçado que vocês têm memória de ter passado aí pelo Interpraça? Porque diante dessas histórias sempre tem aquelas que se destacam, alguém que fez de algum time específico. A gente quer relembrar aqui esses times aí que fizeram isso. Não vale o Quebrada. Não, mas o porque nós Quebrada temos nem... a maioria aqui não pode. Eu acho que o time mais engraçado que, meu ponto de vista, eu acho que o Pani é capaz de concordar também, era o Made in Rap, onde eu juntava os angolanos e companhia. Aí era brigaiada, começava tudo bem, e daí a gente não entendia direito o que eles falavam, porque eles tinham sotaques, eles vieram acho que da Angola, Nigéria. Mas isso era NBR, cara. Era NBR? É NBR, eu ia falar isso aí também. NBR, então. E sim. começava o jogo, os primeiros 5 minutos, 3 minutos, eles estavam calmos. De repente começavam a brigar. Não arremessa, uma língua diferente, a gente não entendia nada. E a gente assistindo de fora, ficava muito engraçado. E o jogo era pauleiro, e eles sabiam jogar. Não, eles eram um time muito forte, né? Muito forte, os caras fortão. forte. Então era complicado. E eles Explosivos, batiam um monte, cara. E o Pitucho, né? Pitucho. O Pitucho, cara. Então, cara, o negócio era o seguinte: você tinha que aguentar ali os primeiros minutos, batendo bola, passando, porque eles iam brigar entre eles. E eles poderiam até ganhar aquele jogo, mas eles não ganhavam porque eles brigavam entre eles. E aí era moleza, você ia lá e ganhava. Cara, esse é um dos times mais engraçados que passou no Interpraça. Teve vários jogos. Vitória emocional. Isso, tiveram vários jogos que eles estavam 10 pontos na frente, faltava 3, 4 minutos, os caras que começavam a brigar, perdiam. Era uma coisa engraçada de ver. Era engraçado. Isso é de longe, né, cara? Não, o Quebrada nem se destaca nisso aí. Tá longe, hein, de chegar nesse nível aí. Show de bola. Bom, e qual é o time que passou aí pela história do Interpraças, aquele que foi o mais salgado, a galera que não gosta de perder? Pô, cara, se eu falar um aqui, vai ter dois que vão ficar bravos comigo, cara. O time que não gosta de perder era a Rony Preta, cara. A Rony Preta não gostava de perder, cara. Porque assim, a Rony era a maioria formada com o pessoal mais velho, nossa idade. Eu vou fazer 45, né? Então era tudo nessa idade pra cima. E aí chegava a piazada mais nova, treinando, que tava treinando todo dia, 20 anos. Os piá não cansavam, cara. Então a gente não admitia perder pros piá, cara, porque a gente não queria largar aquele posto, né? De estar lá em cima com o basquete, e aí chegava a piazada e tirava o nosso lugar. Como o Michael Jordan fez com o Magic Johnson, naquela história do Dream Team lá, que chegou e tomou o posto, né? Agora eu que mando. Então, cara, a gente ficava salgado, não podia perder, cara. Vocês perderam poucos jogos, né, cara? E um time muito forte, né? A Rony Preta montou um time violentamente forte, onde eram os melhores. A gente montou a panela já, né, cara? Quando a gente montou, já montamos uma panela pra ganhar tudo, né? Tanto que o primeiro, segundo campeonato, a gente ganhou. Aí depois, todo mundo se espertou e aí todo mundo começou a pegar também os melhores. E aí já não deu pra aguentar, né? Mas a gente não gostava de perder mesmo. Pô, é claro que a gente não tem registro disso, mas quem que é o time que mais ganhou o Interpraças? Você foi a Rony Preta? A Rony Preta. A Rony, né? A Rony Preta perdeu, cara. Quantos jogos? Eu lembro de uma final que vocês perderam pro New School lá no Círculo Militar. E não lembro de outro jogo, cara. Não sei se teve, inclusive. Eu acho que foi isso, que o New School era sempre a gente New School ali nas finais. Ali, que era a piazada que treinava, né? E aquela final né? Chamaram um profissional pra jogar, né? Que tava inscrito, inclusive, o Cervelinho. O João joga em Pato Branco lá, Gabriel né, Cervelinho. Ele pegou aquele jogo e colocou debaixo. Os irmãos Cervelinho já jogam muito, né? Sim. Então... Mas eu lembro que aquele jogo, cara, um cara profissional botar, né? Destoou, né, cara? Mas eu lembro só desse jogo que vocês mas a gente tinha também, a gente tinha o Marcel, né? Que jogou profissionalmente também, né, Fifo? Você sabe o jogo. E na verdade Marcel, a Rony perdeu. Esse jogo a gente acabou... Eu não tava jogando com ele, joguei acho que um ano só com
junto com o Pani e a Rony. Tive o prazer de jogar com eles. Baita time. E além de amigos, né? Que todo mundo era amigo. Somos amigos. E aí eu fui para jogar no Cepingaus lá, que é um time que os piá montaram do CEP, quem estudou no CEP, né? Aí eu fui e a gente conseguiu fazer a besteira de perder pro New School na última bola e não fazer a final com a Rony. Aí a gente ficou assistindo. A Rony só perdeu o jogo pro New School, não é tirar o mérito, mas é porque faltou perna, por causa da idade mesmo. O jogo tava lindo de ver. Parecia jogo profissional mesmo. Ginásio cheio, né, cara? Ginásio Lembro que aquele cheio. dia foi legal, cara. Foi muita gente ter o jogo, cara. Né? Porque afinal, assim, tipo, todo mundo falava Rony Preta e New School, cara. Era os dois times mais fortes, mesmo os times legais de ver jogar. É verdade. E foi um jogão, cara. Alto nível mesmo. E você concorda que é a Rony Preta, Pani? A Rony Preta, a gente até hoje não gosta de perder, né, cara? A gente é paneleiro mesmo, a gente montou essa panela pra ganhar, cara. Então você chegava lá e a piazada vinha e nesse dia ganharam, cara, a gente ficou louco. Aí no outro ano a gente voltou e aí ganhamos mais 1, 2. Então, pô, a gente joga pra ganhar, não tem como, né, cara? Então, técnicos já, prancheta na mão, sempre de olho aí no que os caras estão fazendo. E aí, Fifo, você concorda também? Concordo. Era difícil, um jogo difícil, cara. Jogam muito. A galera que frequentou ali, que jogou com a Rony, não tem gente boba. Não tem. Os caras, muitos treinaram, outros não... Muitos treinaram, outros já de jogar junto em praça. Sabe onde um tá, outro tá, acabou. Não tem como ganhar dos caras, é difícil. É difícil, ó. Ficou aí a história, então você já sabe, né, que da história do Interpraças, por enquanto, a Rony Preta ainda não foi batida, hein? Por enquanto, hein? É isso aí. Será, Pani? A gente Mas já estão treinando uma nova geração ou não? Não, tá complicado, cara, porque daí depois que acabou ali antes da pandemia, aí o pessoal mais velho, o pessoal com família não podia jogar, machucado, uns viajaram pra fora, então acabou se dissolvendo. Aí os que sobraram que ainda conseguiam jogar foram para os outros times, Quebrada, tentaram encaixar em outros times e a Rony acabou que não joga mais, né? No máximo um triozinho, né? Que daí dá pra juntar eu, meu irmão, um pivô e mais um. Aí ainda dá pra jogar. Se não, não dá mais. A base de remédio, né? A base de remédio no outro dia não anda, né? Não tem como. E aí, o que vocês veem e esperam aí? Vocês acham que hoje a gente vive um momento no basquete que é bacana, né? Tem bastante time surgindo, o pessoal acompanha bastante. Eu lembro que quando eu comecei a jogar já era uma coisa muito mais... as praças não eram tão povoadas e tal. E o que vocês acham desse futuro? Agora que a gente tem NBA com fácil acesso, esperando que a NBB também, né, seja ainda mais acessível, que outros times de outros lugares também participem e tal. Mas o que vocês esperam? Vocês acham que Interpraças tende a crescer, continuar? O Interpraças, eu acho que depois que o Marcos assumiu o Sartório, né? Ele assumiu a frente ali do... Ele usa o nome, né? É Interpraças, né? É Interpraças. E ele meio que profissionalizou, né? Esse Interpraças, cara. Então, você chega lá, tem uma tela grandona lá com o placar, tem som, tem arbitragem. Só que também ele só faz em ginásio fechado, né? Ele já se ligou que, bom, na praça é muito mais legal ir nas praças, né? Só que se chove, cancela a rodada inteira, né? Então, ele só faz em local fechado. Então virou um negócio dele assim, bem organizado, bem estruturado e tá voando, né, cara? Acho que até esse dia eu vi, ele faz até campeonato de vôlei também com um monte de equipes. Então acho que o Interpraças começou com o Marcos ali, que foi uma ideia sensacional que ele trouxe, foi um divisor de águas, não existia, ele fez existir. Todo mundo adorou, comprou a ideia, e aí quando ele parou, o Sartório continuou e melhorou também, né? E evoluiu com o Interpraças e tá até hoje, né? Tem até hoje esse campeonato. Show de bola. Concordo. Eu acho que na verdade sim, cara. Hoje em dia, na verdade, todo ano você vê um time novo surgindo, né? E esses últimos anos começou a vir time de fora, do Curitiba, né? Na última competição dele, por exemplo, veio um time profissional, o NBPG, que foi um time que foi campeão brasileiro da CBB, né? Que veio com os meninos do Sub-19, então foi bem legal, cara. E depois Interpraças aí, tem a Lib também, né? Que faz campeonatos bons que também melhoraram e tudo mais. Então, hoje em dia, o cenário do basquete em Curitiba, olha, você consegue escolher, né? Você pode jogar ou a Lib ou o Sartório, então é bem bacana, né? E essa nova geração, tem muito pé chegando, né? Hoje em dia, né? Eu passei um tempo sem ir na praça, hoje em dia eu chego na praça lá, mas é uma piazada boa, né, cara? Então é bem legal também. Uma molecada treinando, nova, né, cara? Molecada nova, porque antigamente você ia, que era o famoso na praça lá, né? Porque tinha as panelas que jogavam. Então, na praça a gente chegava e fazia o treino secreto ali na Ipingaus.
Realmente, eu moro próximo, eu ia fazer o treininho à noite, secreto, tal, vou bater uma bolinha, vou treinar uns arremessinhos para no domingo de manhã ou no sábado, quando rolava o campo, tentar estourar as panelas, que era legal de zoar a galera, né? Aí, hoje em dia, com esse crescimento tanto da Lib, do Interpraça, você chega em qualquer horário que você vai na praça, tem gente treinando ou gente jogando. Você não consegue mais fazer o treino secreto, a não ser que você vá 11h30, meia-noite e fica até as 2 da manhã. Chegou lá às 7 horas da manhã, tem gente fazendo treino lá. Chegou às 10 da noite, 11 da noite, tem gente treinando. Teve um dia lá que a gente reformou a praça lá em Pingaus, pintamos e ficamos lá depois, né, do horário e fizemos um churrasquinho. Era 1h30 da manhã, chega o Luizão com o filho dele pra arremessar, cara. Cara, 1h30 a gente com um sonzinho, fazendo um churrasquinho, o cara me chega com a bola pra arremessar, da gente... Porra, Luizão, treino secreto essas horas, cara. Então, pra você ver, cara, né, se a gente não tivesse lá, a gente não teria visto, né? O cara vai de madrugada arremessar, cara. E quem pensa que vai chegar na quadra de madrugada achando que vai achar espaço livre... Exatamente. E o legal, cara, é que em todas as praças, lá perto de casa também, cara. E lá é só piazada, que é uma piazada boa, né, cara? Mas que nem você falou, o acesso hoje em dia NBA você vê no YouTube, né, cara? 10 anos atrás era só, passava na ESPN, né, cara? Então, quem não tinha TV não via, né, cara? Também não tinha o negócio os piratão aí, né? Pra ver, então, pô, bacana hoje em dia o cenário. Eu acho que isso acaba também levando a galera pra quadra. Às vezes a pessoa não pratica o esporte, mas ela vai lá pra ver o jogo, né? Como o Fifo falou, às vezes tem ali um embate legal, como teve uma final, né? Não é o caso que acontece hoje, mas provavelmente pode... Aquela galera que não gosta do esporte, ela começa a assistir, começa a acompanhar, Pedro. Às vezes ela fala, vou comprar uma bola só para ir arremessar. Eu cansei de ver. Vejo o senhor ali de manhã na praça, às vezes eu tô fazendo minha corridinha cedo, o senhor com a bolinha, com a criança, uma bola que comprou de plástico, ele não sabe o que é. Mas ele está já começando incentivando, porque assiste a NB, que tem mais acesso, os campeonatos paulistas, entendeu? Então, NBB. Então, isso é legal, incentivar a galera. Quem sabe aí futuramente a gente não tem gente saindo daqui para jogar um basquete mais de elite mesmo, né? Essa galera que começa jogando nas praças, né? Vai disputar o Interpraças, começa num time jogando aí com a gente e depois vai para as cabeças lá, né? Jogar uma NBB ou coisa do gênero. Se for pegar, por exemplo, o Quebrada chegou a jogar o Paranaense já, né? Sim. Então, pô, o time ele surgiu do Interpraças e já jogou um campeonato paranaense. Então é algo bacana, né? Dá pra ver que o trabalho foi bem feito, né? Embora o amadorismo foi absurdo, né? Sim. Eu acho que o negócio é correr atrás do poder público também para ajudar, né? Por exemplo, também tem o ginásio do Tarumã lá. Esse dia eu fui assistir um jogo lá, lindo o ginásio fechado, quanto tempo fechado, né? Disponibilizar para campeonatos, colocar gente, lotar aquelas arquibancadas. Eu não sei, cara, tem que ir atrás disso aí, né? Para aumentar cada vez mais, né? Sim, com certeza. Inclusive, a gente já vai encerrar, eu agradeço, né? A presença de vocês para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto. E eu vou aproveitar justamente a fala do Pani, porque as autoridades mesmo, eu acho que é o principal ponto, abrir o olho para que isso está rolando, né? Está rolando um basquetebol de qualidade, apoiar os times, apoiar a galera, manter as quadras, colocar mais quadras à disposição, porque a gente sempre teve a dificuldade de ter as quadras de basquete junto com as de futebol, e eles têm que brigar com o esporte favorito, o esporte número 1, né? Então, e também, claro, em apoio aos times que querem disputar, que querem trazer novos talentos. Então, isso é bem bacana aí para o cenário curitibano, que é sobre isso que a gente está falando aqui no nosso podcast. Então, eu queria me despedir de vocês e agradecer você pela audiência. Lembrando que nós estamos aqui no espaço da GRT Digital, onde você pode, inclusive, trazer o seu podcast ou o que você precisar na área digital. Eles vão dar todo o suporte para vocês. E sigam o Quebrada do Basquete aí nas redes sociais, conheçam os patrocinadores, torne-se um patrocinador e acompanhe a gente. Então, galera, no mais é isso. Valeu, obrigado a vocês mais uma vez. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Olha lá, batemos 20